Bom dia a todas e a todos. É uma grande honra dar início a esse encontro de uma data tão simbólica que é o aniversário do Kofi Annan. Uma das maiores lideranças globais da nossa história contemporânea. Kofi Annan não apenas ocupou um espaço de liderança internacional, ele redefiniu o papel das instituições multilaterais ao colocar o ser humano no centro das decisões. Seu legado nos inspira a pensar desenvolvimento não apenas como crescimento econômico, mas como inclusão, equidade e dignidade. É nesse espírito que o Instituto Global ESG promove este encontro para reunir diferentes setores: poder público, iniciativa privada, sociedade civil organizada, academia, em torno de um diálogo qualificado, propositivo e, sobretudo, orientado à ação. Mais do que discutir conceitos, queremos avançar na construção de caminhos concretos para a implementação do ESG no Brasil, com foco em impacto real. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos um excelente debate. Para iniciarmos a nossa agenda, eu convido, por gentileza, o nosso presidente da Frente Parlamentar ESG na Prática, deputado federal Flávio Nogueira. A Frente Parlamentar ESG na Prática do Congresso Nacional é a primeira frente parlamentar ESG do Congresso, a qual nós reunimos hoje mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores de todos os estados e de todos os partidos políticos. Convido também Eduardo Fayet, vice-presidente da ABRIG, que será o responsável hoje por mediar esse. Em breve, mais algumas pessoas estarão chegando para compor o nosso dispositivo. Aqui eu registro a presença do Carley, da ANATC, pessoal da Eldorado, da Lagos, a nossa secretária de Juventude do Distrito Federal, Paulo, muito obrigada pela presença, Sueli da Esplanada Comunicação, o professor Wilson Nobre, da FGV, também a Silvia, que é da Secretaria de Educação do Distrito Federal, muito obrigada, Silvia, pela sua presença, Paola Comim, nossa diretora de Relações Internacionais, Vânia, nossa diretora administrativa, Natália Calgaro, chefe de gabinete do deputado Flávio Nogueira. Então, que possamos dar início, por favor, Eduardo Fayet, a gente passa a palavra. Bom dia a todos e a todas. Importante a participação de todas vocês nesse momento, né? Isso expressa a essência do que é o ESG, o ESG na prática. É uma participação de gênero, uma participação diversa, uma participação que traga para nós o entender desse novo mundo que a gente está endereçando. Eu gostaria de agradecer aqui ao deputado Flávio Nogueira, que tem sido uma liderança nessa questão dentro da Câmara dos Deputados. São 513 deputados, né, de 27 estados ou unidades da federação, os quais têm demandas, perspectivas, necessidades completamente diferentes, né, e que obviamente, esse assunto, na complexidade que é muito difícil de liderar. Então, deputado Flávio, parabenizo a você, a essa liderança desse desafio, né, e desse conjunto de ações que a sustentabilidade requer. Eu estava falando com o professor Nobre agora, nós precisamos, de fato, no Brasil, conhecer e nos conscientizarmos do grande ativo que nós temos do ponto de vista ambiental. O Brasil, nas minhas avaliações empíricas,
da condição ambiental do planeta, é um dos países, se não o país, com a maior ativo ambiental do planeta. Diversidade de biomas, água doce, florestas e etc. Né? E nós precisamos, de fato, considerar esse ativo como um elemento fundamental para que a gente possa produzir desenvolvimento sustentável, desenvolvimento adequado. E com um detalhe importante, não com a forma de pensar do passado, mas com uma nova forma de que a gente utilize ou dê utilidade a esse conjunto de ativos que temos para que a gente de fato transforme as organizações para que elas possam realizar suas atividades, vender os seus produtos e ter receita. Isso é fundamental, né? O setor privado é essencial nesse processo, né? Sem o setor privado isso não haverá um desenvolvimento adequado, né? E, por outro lado, o setor público com um processo de regulação, com um processo de fiscalização, um processo de acompanhamento e principalmente apoio, o que a gente tem visto, né, aqui representado pelo deputado Flávio do Congresso Nacional, mas também do próprio Executivo, né, Federal, que tem feito um trabalho bastante forte, exatamente sob a liderança do deputado Flávio, para que esse assunto seja muito bem conduzido. Então é um desafio isso, essa comemoração, esse reconhecimento ao legado de Kofi Annan é um reconhecimento desse grande desafio, né? Ele começou lá trazendo as 50 maiores empresas para a mesa de negociação de problemas e de questões globais, né? Então ele já vislumbrou com muita antecedência essa questão, verificou que essas grandes corporações tinham PIB, tinham receita maior que PIBs de vários países, né? Aliás, na maioria dos países do mundo, né? Esse é um desafio que precisava do setor privado, que dessa junção, dessa relação fundamental. Então, eu queria agradecer aqui, o Instituto Global ESG tem feito um trabalho primoroso nesse processo, e a gente vai discutir aqui um pouquinho, né, esse assunto para avançar e refletir, verificar o que a gente pode fazer cada vez melhor. Então eu gostaria de passar a palavra ao deputado Flávio. Seja muito bem-vindo, deputado, e agradecer a sua liderança e a sua participação nesse assunto. Alô? 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 Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês nesta manhã de abril para falar aqui sobre a herança que nos passou Kofi Annan. Portanto, uma pessoa que tem que nos referenciarmos a ele, fazer referências. Porque até pela maneira como chegou a ser secretário-geral da ONU, não era um diplomata de carreira, era um funcionário lá da ONU que depois tornou-se o seu secretário-geral e deixou a marca. Essa marca que teve a presença das maiores lideranças do mundo financeiro, e não teve medo de enfrentar isso. Porque geralmente pensa-se que a ONU ou qualquer outra instituição tem que ser mais dedicada somente aos menos favorecidos. Ao contrário, nós temos que nos irmanarmos, fazermos uma espécie de concertação, no sentido de que todos juntos, independente de qualquer estrato social, qualquer degradê social, possamos construir um mundo bem melhor. Pena é que nós
vemos que nem sempre o que se pensa lá atrás dá continuidade. Mas o próprio Kofi Annan cunhou uma palavra muito importante: sustentabilidade. Então, esses projetos de meio ambiente, social e de governança têm um pilar maior, que é a sustentabilidade. Como dizia São Tomás de Aquino, o ontem passou, o futuro nem chegou ainda. Então temos que tratar o presente usando o que foi o passado, não com uma memória fixa, mas uma reconstrução dessa memória, trazendo aos fatos atuais, trazendo aos problemas atuais. Não que vamos abandonar aquela base, não, a ideia é básica. Mas não podemos ter, repito, lá do passado, aquela ideia fixa, aqueles parâmetros fixos. Senão, nós não vamos fazer o presente, para garantir a perspectiva que nós temos do futuro. Aí que está a sustentabilidade. Essa união, essa concertação do passado, do presente e do futuro. Mas entendemos que o passado passou, o futuro não chegou ainda. Essa é que nós devemos ter em mente. Porque senão, não poderíamos criticar as guerras que tem hoje. Você vê o que se passa com os Estados Unidos. Temos agora, aí, presentes, astronautas daquele país, irmãos lá do norte nosso, estão chegando agora numa missão importante. Quem vê o outro lado da Lua, que isso é até importante para filosofar. O outro lado, o futuro, o outro lado da Lua. E veja também aí outro aspecto da sustentabilidade. Essa mesma face da Lua para nós. A sustentabilidade. Por quê? Porque os movimentos de rotação e translação da própria Lua faz com que essa mesma direção persista. E foi necessário então que essa missão fosse lá, sobrevoasse a outra face, que não é escura, é uma face oculta, que só faltava conhecer. Aí, o presidente da República de lá, em vez de enaltecer isso, no dia em que, para todo mundo, aqui no Brasil, todo mundo vai dando, as próprias televisões, dando maior destaque àquilo que de fato é a ciência, é o futuro, a perspectiva do futuro. E ali não, ele estava falando de guerra, lá do Oriente Médio, lá do Irã, de uma maneira ignorante para o mundo moderno, como nós hoje estamos. Então, é como se o que Kofi Annan projetou jogasse tudo nessa baixa. Até porque o próprio presidente dos Estados Unidos disse que ia cessar os repasses para a ONU. Quer dizer, é uma ignorância, é uma falta de cultura, uma falta de não entendimento global. Ele não quer esse global. Ele quer a supremacia, ele quer a força do poder militar, do poder econômico, e me parece que ele está, portanto, perdendo essa vida. E Kofi Annan está ganhando. E é por isso que nós temos que estar pensando sempre nisso. Para que o passado também, eu falei aqui no início, vamos reconstruir as ideias dele, para que não sejamos ruminantes. Vamos ser ruminantes, baseado na ideia fixa, que não deve ser, na memória fixa melhor. Então, gente,
com muito prazer que nós estamos aqui hoje. Eu sei que passamos no próprio Brasil por momentos difíceis, através de temas como esse, às vezes não empolgam muito, mas aí que está a nossa persistência. Trabalhos, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, que aqui nos associa com o professor aqui presente, aqui da BRIG, esse próprio Instituto Global, que tem um papel importante nisso, com os seus assessores, com as pessoas que estão aqui pensando. Nós não podemos deixar de pensar. Nós não podemos lavar a ideia fixa. Nós não podemos ter uma ideia fixa. Tudo o que se passou tem que ser refletido. Tem que ver em que ocasião aquilo aconteceu, a projetarmos, para construirmos o presente e projetarmos o futuro. Isso parece que é muito fácil. Se fizermos isso, é igual ao Brasil. Vejo que houve uma época no Brasil que, de repente, no passado, eu sempre que falo aqui nas minhas exposições, o Brasil estava perdido no tempo do Brasil Imperial, no tempo principalmente da regência. O que foi que fez, então, o Marquês de Paraná? Chamou uma concertação brasileira, uma conciliação, tirou os radicais e ficaram os dois partidos, um radical, um liberal e outro conservador, chamado de Saquarema, que era o conservador, e Luzias, que eram os liberais, e fizeram um governo de concertação. Pronto. O que é que esse partido quer? Quais são, vocês querem o quê? Esse outro. Pronto, esses três pontos, supomos assim, nós podemos trabalhar aí. E o Brasil só é hoje deste tamanho por causa desse, posso até chamar de episódio, iluminado lá atrás, que é aquele que eu digo. É uma ideia, é uma memória que pode se trazer para hoje, refletindo sobre ela e estudando de acordo com os momentos atuais. Por isso que eu admiro muito assim que me provocaram para eu criar esta frente. Eu dizia que temos que ter alguém pensando por nós, para que eu possa estar falando aqui, para que eu possa estar discutindo lá no parlamento, porque eu reconheço que eu leio muito, mas preciso as pessoas estar me assessorando com temas que eu não tenho muito domínio. É por isso que a Fundação Getúlio Vargas, esse instituto, outros institutos de que eu faço parte como vice-presidente, da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, e temos 4, entendeu? A gente necessita disso, de um ambiente como esse, e está pensando, refletindo no que nós poderemos fazer pelo globo, pelo nosso país. Não vamos ter essa patriotada, esse nacionalismo cego, nacionalismo ignorante, e não reconhecer o outro. Muitas inteligências, muitos valores. Você quer um exemplo mais fácil da gente entender isso? A diferença do nacionalista para o patriota. O patriota, ele não é ambicioso, ele não é assim fanático. Ele ama seu país, ama sua cultura, dá os valores telúricos, mas sabe reconhecer que Maradona também foi um grande jogador de futebol, mas o Pelé é o melhor. Esse quer ser patriota. Não um nacionalismo sério. Aqui é o melhor, esse aqui nós somos maior que todo mundo. Se não for assim eu arrebento. E aí termina perdendo. Então é isso a diferença do nacionalista. Eu estou trazendo muito bem para o Brasil. Há uma diferença entre o nacionalista, sério, fanático, do patriota que ama a sua terra, mas reconhece a inteligência dos outros, que é aí que é importante para podermos sim seguir aqui, porque como Fernando queria, uma inteligência global a serviço de todos. Muito obrigado a vocês.
Sabe, Flávio, as suas palavras iniciais demonstram exatamente o poder da sua liderança, né? Essa capacidade de olhar para o outro, né? O exercício da liderança é isso, né? A liderança não se dá por imposição da força bruta, né? Muito menos no mundo de hoje. Então, com informação, com uma diversidade de possibilidades. E para continuar aqui o nosso papo, eu acho que seria muito importante a sua análise quanto ao papel do Congresso Nacional, especificamente nessa questão do ESG. A gente, inclusive, vai apresentar no final da manhã uma consulta pública que foi resultado de um trabalho de auscultação da sociedade quanto às ações, legislações e regulamentações que o Brasil tem que tocam ou que influenciam os 3 pilares do ESG, a questão ambiental, social e de governança. E o Congresso Nacional tem um papel fundamental nisso, porque obviamente, a instituição que estabelece o regramento, né, para que o setor privado e o setor público possam atuar da forma mais adequada, né? Eu queria destacar, antes de ouvi-lo, algumas ações, além das ações do setor privado, que tem trabalhado fortemente, né, com a questão ambiental e com a questão social e de governança. E aqui queria destacar o trabalho da B3, né, que tem um índice de sustentabilidade, tem feito um trabalho forte, né, na regulação e na autorregulação do setor privado por meio de instituições que apontam para as empresas que estão com ações na Bolsa o formato, a melhor transparência nas ações que tem realizado. Mas também destacar ações do setor público, né? A CVM, que é uma instituição que regula o mercado privado, né? O próprio TCU, que tem um trabalho muito forte na questão de sustentabilidade do ESG, tem um trabalho que é fundamental. O Ministério do Desenvolvimento e Indústria, né, com uma secretaria dedicada a esse tema, né? E, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, que é óbvio, mas eu digo, uma concertação de várias instituições do setor, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, que tem trabalhado em prol dessa agenda, né? E aí eu gostaria de ouvi-lo como que o Congresso Nacional tem se posicionado, considerando, obviamente, a sua diversidade, né? A gente sabe que o Congresso Nacional é diferente do Poder Executivo, né? Que é mais hierarquizado, né? Ou mais determinístico. O Congresso Nacional precisa de negociação, de auscultação, né? Da composição de soluções, com toda essa diversidade que lá está representada. Então, gostaria de ouvi-lo quanto a isso, em prol da nossa agenda do ESG e do desenvolvimento econômico, social e, quiçá, político do nosso país. Pois não. Primeiro, como aqui nós assumimos essa frente, que é uma combinação muito boa com o Instituto Global, eu pedi então ao Instituto que fizesse uma revisão, uma pesquisa de todos os projetos, leis sancionadas tanto pelo Presidente da República como também pelo decreto legislativo, fizesse essa compilação e pudesse, a partir daí, trabalhando sobre o que fazer, o que precisamos fazer, então emendar aquilo que possa já estar sendo retrógrado e terminou agora, né? Porque também é uma coisa que dá muito trabalho, tem que ser feito também por especialistas, né? Que saber se de fato aquela lei tem a afinidade com o que nós estamos propondo, e será entregue esse livro nesses dias, para o próprio presidente da Câmara e do Senado.
Ele falou uma coisa boa. Trabalhar no Congresso Nacional não é bom. E tem um problema, ele é a vitrine. Até que agora estão transferindo para o outro lado da praça. Mas senão era tudo dos outros encoberto. Como a democracia é maior do Congresso, se você for hoje na Câmara, você hoje tem esses dias tudo parado. Você não consegue andar nos corredores. Eu acho aquilo muito bonito. É o povo dentro do Congresso. Você não vai no Palácio do Planalto. Você não consegue andar, é maior confusão para entrar. E no Supremo, minha Nossa Senhora, tudo lá é blindado. Até os carros. Então, a casa do povo mesmo, e tem que ser assim. A diferença tem que persistir. Agora, a gente só não gosta quando diz o seguinte: esse Congresso só tem hoje parlamentares, isso, aquilo, outro. Mas quem votou? O Congresso só tem lá os parlamentares que o povo votou. Todo mundo tem responsabilidade pelo seu deputado, pelo seu senador que nós temos lá. Interessante é quando tem uma casta melhor, aí não elege o Congresso, não, elege o povo sob escolher. Não foi, né, portanto, os parlamentares que melhorou, como é que se diz, a inteligência de lá. Não foi o povo inteligente que colocou. Mas quando não presta, então, esse Congresso aí, só tem gente que não diz que foi o povo que escolheu também. Então isso é democracia, e isso é responsabilidade de cada um, inclusive nossa aqui, para sustentar a sustentabilidade que nós queremos, do que nos propomos, do que revendo o passado, como eu disse, não ruminando, mas refletindo, e também fazendo aqui o presente para sustentar a nossa perspectiva, o anseio que nós temos para o futuro. Necessário. As pessoas que pensam estão também influenciando as pessoas que temos que mandar para o Congresso. E eu estou com o 4º mandato aí. Vou fazer a 8ª eleição. Fiz 3 de deputado estadual, 1 de vice-governador e outra de 3 de federal. Eu posso cortar esse cara. Mas que cuidado. Então, eu fiz cheio de militar aí, no passado. O que é militar que é aqui? Foi o povo. Como o povo militar. Por isso que quiseram golpear a democracia. Olha a frase. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo discurso partidário. Estou falando aqui como um professor analisa a sociedade. Bandido bom é bandido morto. Por que tem isso aí? Até você mata um cara, porque ele é bandido ou mata. Mas que foi que disse que ele é bandido? Por isso que tinha muita matança na polícia e muitos heróis que colocaram dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional. Então é a responsabilidade nossa. Isso também faz parte do legado do COF. Qual que foi que o COF fez? 50 CEOs das maiores empresas financeiras do mundo para pensar nisso. Nós pensamos aqui são metáforas, são símbolos de uma democracia. Um símbolo da democracia. Símbolos. Então, o Congresso agora tem, e nunca fez tudo. O Congresso tem agora uma secretaria inovadora para assuntos parlamentares, da qual eu sou titular. E nós temos feito já muito isso aqui. São leis que inovam, não são leis que renovam, elas inovam. E é isso que nós precisamos. E estamos aqui em conjunto com o Instituto Global, temos muitas leis agora. Por exemplo, criptomoedas. Aí é um projeto de lei já meu. Discutir aqui criptomoedas. Alguém aqui entende sobre criptomoedas? Está valendo esse dinheiro aí na praça. Nas nuvens mesmo. Ninguém. Até para fazer a própria lei, eu tenho dificuldade. Eu converso com quem? De repente a gente conversa com o interessado. O conflito de interesses.
Entendeu? Por isso é que nós temos que estar pensando, essa aqui, essa reunião, outras que devem estar vendo aqui em Brasília, para a gente possa estar construindo o nosso futuro. O presente é isso, é construir o futuro. Aí é necessário sempre a eterna vigilância, que é a sustentabilidade. Deputado, muito obrigada pelas suas palavras, e você trouxe algo falando de presente e futuro. E aí aqui eu quero destacar mais uma vez a presença da Paula, que é a nossa secretária da Juventude do Distrito Federal. Muito obrigada, Paula, por estar presente. O professor Wilson Love, da FGV, e também a Silvia, que ela é da Secretaria de Educação do DF, atua numa escola pública. E pensar o futuro é pensar nas crianças e nos jovens. Como o senhor tem visto, deputado, dentro do Congresso Nacional, essa questão de projetos voltados para os jovens e para as crianças, de forma que haja uma educação assertiva, vinculada aos princípios do ESG, aos ODS? O senhor acha que realmente dentro do Congresso Nacional nós estamos precisando de mais projetos que falem sobre o futuro das nossas crianças e jovens, pensando realmente em uma formação voltada não só acadêmica, mas social? No tempo que eu era criança, que estavam caminhos, eu gostava muito quando os professores diziam: vocês, estudantes, são o futuro deste país. Aquilo me emocionava. Me deixava assim, com a responsabilidade antecipada, né? Tem que estudar para ser lá um deputado, para ser lá alguma coisa desse país. E hoje ninguém vê isso, o professor diz isso. Tem um negócio muito matemático mesmo. Perdeu-se o medo de dizer que você gosta do Brasil, que você gosta da sua família, da sua tradição, como se fosse uma coisa da direitona. Os símbolos nacionais é de todos nós. Então, quando você bota um símbolo lá, aí você dá essa é do governo. Não tem nada disso, gente. Quanto mais nós usarmos, como os outros fazem, os Estados Unidos, até o governo tem medo da gente. Eles estão vigilando. Eles são patriotas. Então, leis no Congresso para a juventude não tem muito. Não foi nem combinado, mas ontem passou no Congresso, no Senado, uma lei minha, um projeto de lei meu, falta agora ser sancionado. Que aquele estágio que o estudante faz para terminar o curso possa servir como estágio para o emprego. Não precisa ter já sido empregado atual. Se você tem um estágio e a instituição lhe dá aquele diploma, então precisa de outro estágio para comprovar que ele é ou não habilitado para aquilo. Então falta só o presidente assinar. Eu vou pedir a ele, faça uma festinha também disso, né, para dizer que nós estamos preocupados também com a juventude, com a criança. Eu acho que nós evoluímos muito em termos de criança. A preocupação do Estado é grande no sentido de que todos possam ter acesso ali àquele ensino fundamental. Hoje só não estuda quem não quer. No meu tempo, era nós, os pais da gente, ia para lá para estudar e não tinha ônibus escolar e nem merenda escolar. Na hora ali do recreio, né, quem tinha um dinheirinho para pôr uma cocada ali, uma cocada de leite com um sucozinho, sei lá de quê, eu nem passava por lá, porque eu não tinha, né? Ir lá para o pátio brincar, eu não sentia fome. E sempre tirei notas boas naquilo que me era vocacionado a dizer que não, eu quero ser isso, já cedinho a gente estava fazendo isso. Era aquele exercício do que você quer, do que você deseja. Os pais
daquela época, de estudo simples, elas tinham uma visão muito grande. Assim, eu vou botar meu filho para estudar, porque o estudo que faz ele crescer. Então, quando eu vejo alguém dizer que eu fui pobre, todo mundo era pobre. Todo mundo era pobre, para que colocar isso no currículo, gente? Acha bom, lá na minha terra tem uma hora lá que é candidato lá. Espero que ninguém diga para lá que eu não quero fazer propaganda contra ele. Ele está dizendo, eu estou filho de carroceiro. Carroceiro? Tem tanto filho de carroceiro, só você que é. O currículo você bota isso para ser candidato a governador do estado. Entendeu? Então, é vigilância do que nós, como as mulheres, tiveram e tem ainda vigilância com a Lei Maria da Penha. É vigilância, tem muitas leis, e eu acho que até as escolas também já estão assim funcionando. Não estuda hoje quem não quer. Paga até melhor o colégio, ou paga o colégio pelo número de alunos que estão matriculados. Gente, isso é lei criada por nós no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, de plantão da época. Então, é porque ninguém nota a evolução que tem este país. Ele evoluiu muito. Andar de avião não está cheio. Às vezes eu tenho que comprar aqui, os assessores compram a minha antecipadamente do mês todo, isso que eu não tenho. Entendeu? Então, é o papel importante. Nós estamos pensando nas crianças, muito nas crianças, né? Nutri-las. No passado, era verminose. O barrigão era um monstro. Combatemos a verminose. Sarampo matava. Não mata mais. E nisso nós podemos recrudescer. Isso é a importância que nós vamos ter em cada eleição. Eu estou dizendo eleição porque nós estamos num período eleitoral. E aqui nem é meu estado, vocês não vão votar comigo. Eu estou dizendo isso. A importância que tem a escolha da profissão que nós queremos, isso tem que ser vocacionado mesmo, né? Então, leis, o Congresso tem feito muito mesmo. Aí é outra coisa que depois a gente pode até compilar. O que é que tem de criança? É o ECA, gente. Estatuto, né? Os adolescentes, crianças, né? Crianças. Isso é uma lei do país desenvolvido. Precisa ser só educado e estar vigilante, Ministério Público, que não pode ser político. O Ministério Público tem que ser vigilante, ater-se às leis, ater-se a defender o Estado. O Ministério Público é parte que defende o Estado. Então, a ele que nós devemos recorrer. Não, mas esse final aí tem nada a ver com a pergunta. Deputado, excelente a sua colocação. E aí é incrível que hoje nós estamos em um ano eleitoral e existem candidatos, né, que estão aí, vão concorrer ao próximo pleito eleitoral, e eles falam assim: a minha bandeira é saúde e educação. Isso não é bandeira, né, deputado? É obrigação. Você já tem 50% das emendas destinadas que devem ser alocadas na saúde. Então, saúde e educação não é uma bandeira. Como o deputado falou, nós estamos aqui com uma pauta nobre e que são poucos que ainda se interessam em ouvir sobre essa pauta que trata de uma transformação de futuro. Então, que nós possamos olhar neste ano, que é um ano de pleito eleitoral, para aqueles candidatos que colocam muito além de saúde e educação em seus planos de trabalho como bandeiras, né, de um mandato, mas que tenham ali como compromisso uma transformação sustentável, um olhar social, porque assim, é isso que nós precisamos, é isso que vai transformar o futuro. E aí nós temos agora, chegando aqui ao nosso encontro, o secretário da Comissão Nacional dos ODS da Presidência da República, Lamir Bacarissa. Por favor, venha compor aqui conosco. Desculpa o atraso. Tudo bom? Tudo bom, Lamir? Obrigada. Bem, Ana, eu antes até de passar aqui a palavra para o Lavito, enquanto ele se acomoda aqui, toma um cafezinho,
eu gostaria de destacar a importância dos jovens, né, nesse processo de melhoria da nossa sociedade, né? Os jovens, eu sou pai de uma menina de 20 anos, que já não é mais menina, mas ainda até se comporta como menina, né? Isso é um pouco essa nova geração, mas é já uma pessoa que vem com outro mindset, né? Da sustentabilidade, do cuidado, até do respeito aos outros, né? às outras pessoas, mas também aos animais, né? Às plantas e a todo esse processo que a nossa geração foi um pouco diferente, né? A gente aprendeu a fazer isso, né? Diferentemente dessa nova geração. Então, o que o deputado Flávio fala é fundamental para que a gente possa evoluir e aproveitar esse mindset diferenciado que já sai, né, do DNA, no DNA desses jovens, para que a gente faça uma transformação muito grande, né? E não exija deles, o que eu acho que o deputado destacou, formas de comprovação das suas competências como nós tivemos que fazer, né? Que era, eu preciso ter trabalhado para dizer que eu sei fazer, né? Hoje esse negocinho aqui chamado smartphone resolve muita coisa e nos traz muita prática, né? E muita visualização da realidade que nós não tivemos. Eu sempre falo uma coisa muito simples, né? Sempre é bom lembrar, o celular chegou no Brasil em 92, a internet em 96. Estamos falando de agora. Em 92, eu estava entrando na faculdade. Em 98 eu saí da faculdade. Então, logo depois que eu saí da faculdade, tinha acabado de chegar a internet, a gente não tinha nem acesso. Eu nunca fiz pesquisa na internet, fazia pesquisa na biblioteca do livro, virando página e espirrando, com o pó Barça, a famosa Barça, o pesadão. Exatamente. Então a gente precisa olhar isso, e foi agora, né? Parece que faz muito tempo, a gente até parece um pouquinho mais velho, mas não somos tanto assim. Então, não precisa entregar a idade. Precoces, exato. Então isso é fundamental. Então eu acho que esse movimento é importante. E para passar aqui a palavra para o Lavito, queria agradecer o presidente do Instituto Global, o Dr. Arnone, e também o vice-presidente, o Dr. Sóstenes, que tem feito e liderado esse processo junto com o deputado Flávio, né? São duas pessoas que têm incansavelmente trabalhado, né, com recursos e com o investimento do seu tempo, da sua dedicação e muita resiliência a esse processo. E também destacar aqui o presidente Jean Castro, da BRIG, que é também uma liderança importante nesse processo e tem visualizado que as relações institucionais e governamentais são uma plataforma fundamental para a gente avançar, né, na prática de ESG. Não há ESG sem relações institucionais e governamentais, né? Não há ESG se a gente não conseguir compor soluções que não são de A ou de B, mas sim, né, um conjunto de soluções integradas que podem vir de diferentes perspectivas. Então acho que isso é importante destacar aqui. Essas pessoas e essas instituições têm ajudado fortemente e apoiado o trabalho do deputado Flávio, que nos honra com essa liderança dentro do Congresso Nacional. Lavito, por favor. Muito bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, pedir desculpa pelo atraso, mas foi por um bom motivo. Agradecer em nome da Ana, né, o convite para poder participar aqui com vocês, né, o Sóstenes, o Arnone, o presidente Flávio, o presidente Flávio Duarte, o deputado Flávio, satisfação estar com vocês. Pessoal, meu nome é Lavito Bacalissa e eu tenho a oportunidade de exercer a Secretaria Executiva da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vou falar um pouco para vocês de como que a gente tem conduzido essa agenda no Brasil e vou começar pegando um gancho na fala do Eduardo. Eu tenho dito isso no Brasil inteiro, é uma construção coletiva. A gente não consegue protagonizar a agenda de desenvolvimento sustentável, a agenda ESG, de maneira individual, de maneira isolada, nem só
digo assim, não só a pessoa, mas como as organizações, né? A gente precisa construir isso de maneira coletiva. Falo com certa propriedade do ESG, porque antes de assumir a Secretaria Executiva na Presidência da República, qual vou falar desse trabalho para vocês, eu tenho 16 anos de trabalho na Caixa Econômica Federal, né? Então, sou funcionário de carreira da Caixa e eu costumo dizer para os sócios, a gente vive brigando por conta disso, brigando no bom sentido, que é uma questão de linguagem. O ESG ele comunica melhor quando você está numa organização, no setor privado, né? E quando você vai para o território, nas prefeituras, por exemplo, o ODS comunica melhor. Mas o objetivo das duas agendas é basicamente o mesmo. A gente só constrói de maneira coletiva. Bom, como vocês bem sabem, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ela é um desdobramento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? O Brasil protagoniza essa agenda desde o início, né? A gente pegar aqui um histórico rápido, né? A gente vai lembrar aqui da Rio 92, eu estava ainda na quinta série quando aconteceu isso, mas Rio 92, né? Depois ODM, depois Rio mais 20, né? O deputado estava lá, eu tenho certeza. E aí depois essa agenda é atualizada, né? Em 2015 vira o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aqui fazendo uma menção ao nosso homenageado de hoje, que é Kofi Annan. Ontem eu até publiquei um vídeo, né, falando um pouco do legado, né, dessa figura fantástica e o quanto faz falta hoje no mundo, né, alguém que tinha esse poder, né, de centralizar, né, determinadas discussões e conseguir coordenar as discussões em situações onde a presença dos diferentes é o comum, né? Hoje parece que as discussões elas não conseguem caminhar, né? A gente vive uma realidade em que a gente precisa eliminar o diferente para poder impor a nossa agenda e assim a gente não consegue construir. Enfim, o Brasil protagoniza essa agenda. Em 2015 a gente subscreve a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na ONU. Em 2016 a gente cria a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2017 a gente começa a fazer um diagnóstico de como o Brasil vinha avançando nessa agenda. Em 2018 isso vai ser descontinuado. Em 2019 essa comissão vai ser definitivamente extinta. E aí agora, no início, em agosto de 2023, a gente recria essa comissão. E é uma comissão dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Por que a Secretaria-Geral da Presidência da República? Porque a Secretaria tem o propósito de organizar a participação social dentro do governo, ou seja, a democracia participativa. É a maneira, através de conselhos e comissões, né, da população participar diretamente das definições das políticas do governo. Então, como essa comissão ela é de natureza paritária, composta por governo e sociedade civil, ela está ambientada na Secretaria-Geral da Presidência da República. Hoje, a gente tem representações de todos os ministérios dentro da comissão, os entes subnacionais, que são indispensáveis para a agenda de desenvolvimento sustentável no Brasil, compõem a comissão também, consórcios e os municipalistas, né? E 42 representações da sociedade civil compõem de maneira paritária esse coletivo que nos ajuda a estabelecer as prioridades da agenda. E aí, Sócio está com a gente desde o início, representando a OAB, que está com a gente na comissão. Assim que esse coletivo foi estabelecido, a gente definiu algumas prioridades. Duas principais, o ajuste da narrativa da agenda, porque o que acontece? Aqui nessa sala a gente sabe muito bem do que se trata o ESG, sabe muito bem do que se trata os ODS, mas quando você caminha pelo Brasil, os ODS e o ESG são completamente desconhecidos. Então a gente precisava deixar a narrativa da agenda mais democrática, mais palatável, para aquela realidade daquele território num país que tem que a dimensão que o Brasil tem, as regionalidades que o Brasil tem, peculiaridades sociais, culturais, ou seja, é um desafio enorme, mas a gente tem avançado bastante. Nesse momento a gente está realizando um processo conferencial, espero que todos vocês já saibam disso, o professor está ali sinalizando que sim, ou seja, uma grande mobilização nacional que tem como um dos principais objetivos isso, democratizar o acesso à agenda, mostrar que os ODS, no caso do território, dos municípios, é aquela boa política pública que muda a vida do cidadão, que leva benefício
cidadão, então a gente tem que traduzir. E o outro objetivo é o que a gente chama, ou chama de localização, aqui no Brasil a gente chama de territorialização, que é criar estruturas nos territórios para que a gente possa desenvolver a agenda de desenvolvimento sustentável. E aí envolve todos os atores daquele território. Não é só o poder público, como eu disse, a gente não constrói de maneira coletiva, individual, não é só a sociedade civil, é o conjunto dos atores que compõem aquele território, é a sociedade civil, são as redes, são os movimentos sociais, o setor produtivo, e a gente tem vivido essa experiência da Conferência Nacional, agora realizando etapas livres e etapas estaduais no Brasil todo, e tem sido muito bem sucedido. A gente lançou também o Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável, ou seja, criar mecanismos para que a gestão municipal faça adesão à agenda, ou seja, além de conhecer a agenda, precisa aderir à agenda e utilizar a agenda como um instrumento de desenvolvimento e daquele território. Né? Então, a gente orientou o Plano Plurianual Brasileiro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a principal peça orçamentária do governo está orientada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente incentiva que estados e municípios façam da mesma forma. Temos experiências em alguns estados e municípios que avançaram, mas, vamos lá, o Brasil é um país continental, 5.570 municípios, deputado. Não é fácil, né? É um desafio, mas a gente tem procurado avançar, de modo que essas estruturas vão se enraizando naquele território. Criamos o 18º ODS, espero que vocês conheçam, né? Que é uma agenda, os ODS é uma agenda que tem como lema não deixar ninguém para trás. No Brasil, esse coletivo entendeu que se é não deixar ninguém para trás, necessariamente tinha que tratar das questões étnico-raciais, pelo histórico do Brasil, passado que o Brasil tem como reflexo na sociedade até os dias de hoje. E apresentamos, obviamente, a gente ajusta a narrativa, busca criar as estruturas no território e a gente precisa monitorar. Né? Se a gente, a partir do relatório do diagnóstico de 2024, que a gente fez o Relatório Nacional Voluntário de 2024, a gente criou ali um ponto de partida e agora estamos elaborando o relatório de 2026 e aí eu já vou justificar o meu atraso. A gente estava agora na UNB, no evento, no segundo workshop global que o Brasil está sediando. Nós estamos sediando. Nós estamos sediando o segundo workshop global. Tem representações de 17 países hoje aqui no Brasil. Estava lá fazendo a mesa de abertura, né, onde o Brasil vai poder compartilhar com essas nações as boas práticas no desenvolvimento desse relatório. Primeiro porque, por orientação do presidente Lula, é um instrumento de Estado, não é um instrumento de governo. Então o relatório ele tinha que manifestar, obviamente, o que os dados científicos, e aí eu estou falando IPEA, IBGE, Fiocruz estão com a gente nesse processo de elaboração, Ministério do Planejamento, o que os dados revelam em relação à agenda do Brasil. Então em 2024 foi desse jeito, vocês imaginam o desafio que esse relatório não revelou em relação ao avanço ou o retrocesso da agenda do Brasil, sobretudo porque saímos num período de pandemia. E é um compromisso perante a ONU, a Organização das Nações Unidas, está apresentando em 2024, depois apresenta em 2026, de 2 em 2 anos, então estamos elaborando agora de 2026, só que a gente inovou, né? É um instrumento de Estado e é um instrumento que contém participação social. Ou seja, normalmente as nações apresentam isso no Fórum Político de Alto Nível da ONU, mas é um instrumento elaborado por aquele governo, né? Não é um instrumento que tem o envolvimento da participação social. No Brasil a gente fez que isso acontecesse. Então, obviamente, tem as instâncias de governo e as 3 dimensões de governo, né? União, estados e municípios, mas tem também o setor produtivo, né? O setor do comércio, redes, movimentos sociais, ou seja, é uma grande mobilização para a gente constituir um relatório extremamente qualificado, e isso chamou a atenção já no de 2024, quando a gente apresentou no Fórum Político, né, na ONU, e agora a gente sediou no ano de 2024 também o workshop, e agora sediamos o segundo workshop para poder compartilhar essa boa prática do Brasil. Então, assim, reforçando, né, como eu disse, o Brasil sempre, de alguma maneira, sempre protagonizou a agenda de desenvolvimento sustentável, e 2023 marca a retomada da agenda pelo governo. E aí, só para concluir, Ana, tenho conversado muito com os Sochins e com você também, né,
a necessidade da gente alinhar os dois instrumentos, né? A gente tem, as conexões são evidentes, são claras, e aí a gente precisa ajustar esse discurso para que a gente possa somar os esforços nessa construção que, como eu disse, é coletiva. Desculpa se eu me excedi no tempo. Não, de maneira alguma. O deputado Flávio Nogueira vai precisar se ausentar por conta de relatorias nas comissões lá da Câmara, não é isso, deputado? Estou dizendo, não é por causa de vocês, é por causa deles que estão me chamando lá na Câmara para fazer essas duas relatorias, e às vezes a gente não está, por exemplo, pede, tem que estar discutindo, né? E dizer assim, eu parabenizar aqui o nosso Instituto Global, Ana Clara, também aqui o Eduardo Faye. Esse nome Faye é importante, viu? Tem um deputado, Antônio Luiz Faye, Eduardo Luiz Faye, que era. Foi teu tio? Meu tio. Padrinho. Preciso mais dizer. Tá dito, foi para o deputado federal, presidente do Estado do Paraná, né? Do Paraná e do Banco do Brasil. Não sei. Foi do PDC, partido. PDS. Não, cristão da palavra. Isso, da palavra. Cristão, exato. Cumprimentar aqui as nossas amigas aqui do Distrito Federal, secretária, né? Da Juventude, da Educação, todos vocês, Paola, aqui assim, nominalmente não posso, porque tenho uma boa memória, mas não fui apresentada, então não posso saber, não é isso? Aqui o professor da Fundação. Dizer o seguinte, né? É aquilo que nós falamos, aqui o Lavito Lacariza chegou agora e falou muito bem. Dizer que estamos prontos, né? Estamos à disposição de vocês, tanto esse instituto como a frente. Não fiquemos aqui nesse encontro, mas em outros, falando sempre desse propósito, né? Lembre sempre dessa palavra, sustentabilidade. As outras três são secundárias, porque o que nós fazemos tem que ter sustentação. Falei até do exemplo aqui lá de trás, do que aconteceu no Brasil nos anos de 1800. Aliás, a gente tem que estudar muito sobre a construção desse país, como ele foi construído, os construtores, como eles pensaram no futuro, isso que nós aqui estamos conversando. E faltou sustentabilidade, apesar de ter tudo na marra e tudo, nós conseguimos ser uma grande potência mundial na economia, né, que as diferenças regionais diminuindo, o acesso às pessoas que não tinham melhorou muito por conta disso. Mas tem muita coisa ainda que a gente tem que fazer e ser vigilante para que não esmoreça. Nós não podemos esmorecer de jeito nenhum. Então, bom dia, estão me chamando e eu tenho que fazer a relatoria. Um grande abraço a vocês. Obrigado. Eu vou convidar a nossa diretora de Relações Internacionais, Paola Combim, para ocupar aqui o espaço do deputado Flávio Nogueira, e também o professor Wilson Nobre, da FGV, por favor, sente-se aqui ao lado do secretário Lavito. Eu acredito que o professor Wilson Nobre tem valiosas contribuições aí a fazer. Lavito, eu vou lhe passar um briefing rápido. Aqui no Instituto Global nós temos, nesses nossos eventos, que eu gosto até mais dos pequenos, porque aí a gente vê quem realmente está interessado na pauta. Então a gente consegue juntar assim, pessoas que são... aqui nós temos o pessoal da Eldorado, que está conosco, temos a nossa secretária de Juventude do Distrito Federal, a Paula, a Sueli, que é da Esplanada Comunicação, Marisa Prato, da Embrapa, a Silvia, que é da Secretaria de Educação do DF, e o Carley, que o Carley é diretor de Relações Institucionais e Governamentais da ANATC, Associação Nacional dos Transportadores de Carga. Então a gente traz a iniciativa privada, traz a academia, traz a sociedade civil organizada e o poder público para um debate que o que eu acho mais valioso é essa interação que vai acontecer a partir de agora.
Então, eu conto com a colaboração do professor Wilson Nobre, depois a palavra fica aberta também a quem quiser fazer qualquer pergunta e construir esse diálogo. E como o deputado Flávio falou, é uma pauta que ainda chama a atenção de poucos, né? Mas esses poucos que aqui estão, que nós possamos fazer esse trabalho de formiguinha e ampliar esse debate. Quem sabe daqui a 5 anos nós tenhamos um auditório lotado e várias pessoas cientes do que é o ESG, do que são os ODS. Até porque agora a Paola está aqui com a gente, depois a Paola vai dar uma palavrinha também. Ela, como diretora de Relações Internacionais, ela lida muito bem com vários países e viaja bastante, e ela sabe que é uma pauta também de mercado. As grandes empresas e várias nações já estão cientes que a implementação, ela corta fornecedores. Então, isso é muito valioso. Depois a Paola também vai trazer a contribuição dela. Então, por favor, ouvir aí o professor Wilson Nobre. Professor Wilson, por favor. Obrigado, Ana Clara, pela oportunidade. Obrigado aos meus colegas aqui agora de mesa. É sempre de um lado um desafio, do outro lado uma oportunidade legal da gente estar conversando. Eu queria conduzir como conversa, não tanto como palestra, né? Mas como assim como o deputado que acabou de nos deixar, nós somamos de alguma idade, a gente tem memórias de outras ondas, de outros tempos, que as coisas aconteceram, e às vezes vale voltar um pouquinho para ver como aconteceu. Eu quero voltar no ano 2000, alguns de vocês talvez não tivessem ainda nascido no ano 2000, mas nós vivemos um negócio chamado bug do milênio. Não sei quem se recorda desse momento do bug do milênio, né? E havia ali, naquela época, uma busca pela qualidade, um pouquinho antes, ISO 9000, etc, etc. E era um processo assim que movimentava todas as organizações. Todo mundo tinha que andar, e as primeiras organizações faziam um pouco de qualidade washing, né? Quality washing. O meu sistema é bacana, mas o fato de se implantar a ISO sistematicamente e as organizações e as cadeias logísticas começarem a buscar que os fornecedores viessem melhorando ano a ano os seus sistemas de qualidade, fez com que teve um momento que ninguém mais falava na qualidade. Ela estava inserida, ela estava built-in, estava dentro das organizações. E aquelas que não conseguiram reagir, desistiram, sumiram, não estão mais no negócio, né? Então eu vejo esse momento da humanidade em relação aos limites do planeta. Quer dizer, a sociedade afluente, a sociedade eurocêntrica, fez uma energia enorme para o desenvolvimento de tecnologias, de bem-estar material, afluência, tão grande, tão bem feito, que expandiu para o mundo inteiro. Mas, naquele momento, os dirigentes da época, estou falando de 100 anos atrás, ou um pouco mais, não consideraram limites do planeta. O pressuposto básico, o mindset, né, é que o planeta é infinito, a natureza é infinita, o mar é infinito, o ar é infinito, tudo é infinito. E aí, obviamente, tivemos um enorme sucesso, a gente conseguiu fazer coisas incríveis, que está nos permitindo agora estar aqui fazendo tudo que fazemos, mas encontramos que o mundo é finito, que a natureza é finita, que a capacidade, inclusive, das pessoas humanas em resistirem ao sofrimento também é finita. Então, daí nasce esses visionários, como Kofi Annan e outros tantos visionários, né, que estabelecem um novo marco, e esse novo marco precisa ser estabelecido, precisa ser aceito. E que agora nós estamos num momento muito avançado de aceitar esse novo marco, né. Assim também eu vejo, e por conta do avançado da tecnologia, por conta da velocidade com que nós estamos vivendo o avanço tecnológico, muito rapidamente empresas vão deixar de existir, e empresas novas vão surgir. E as novas que surgem já adequadas a esse novo momento, a essa perspectiva de um mundo finito, que precisa ser gerenciado dentro dos recursos desse mundo finito.
Isso está acontecendo com uma velocidade absurda. Então, talvez hoje seja mais um momento da gente convidar os jovens líderes a ocupar esse espaço vazio do que brigar com aqueles que não querem vir. Os que não querem vir não virão e sobrarão. Simples assim. Então, eu queria só deixar esse resgate que a idade me permite, né? Voltar atrás e ver tantas ondas que eu passei. Eu estou ligado à tecnologia desde os 14 anos de idade. Eu estava no curso técnico de eletrônica, trabalhando quando surgiram os transistores. Então, vocês podem saber que eu estou falando de um lugar bem antigo, né? Vi muitas ondas, mas agora é muito rápido, as ondas são muito rápidas, né? E eu, como estou na escola e trabalho com alunos da graduação, a gente recebe os jovens com 17, 18 anos, eu digo para vocês, eu sou muito entusiasmado com essa juventude. Eu sou muito confiante nessa juventude. Eu vejo ano a ano que esses jovens, quando a gente oferece a possibilidade, eles florescem de uma maneira muito poderosa. Então, a despeito de tudo que se fala da dificuldade que os jovens estão vivendo, eles têm uma potência enorme. E cabe a nós, adultos mais velhos, abrir as avenidas, abrir os caminhos, para que eles possam expressar essa potência. E quando a gente não abre, eles arrancam a força. Então, é isso que eu queria deixar como contribuição assim, espontânea para a nossa conversa. Obrigada, professora. Eu sabia que as suas poucas palavras seriam engrandecedoras. Que possamos encorajar, né, as crianças, os jovens. Aqui no Instituto, a maioria da nossa equipe é composta por mães e pais. E a gente tem todos aqui, todas as vezes que nós sentamos para conversar sobre família, sobre filhos, a gente fala muito sobre isso, né? Que o nosso trabalho, ele é um trabalho que ele vai passar. E é importante o que a gente deixa principalmente em casa, né? Antes da gente sair de casa, a gente deixar ali aquela sementinha. E dali, aquele ser que seja um multiplicador. Né? Então, eu todos os dias eu faço com meu filho, quando eu chego em casa a tempo dele ainda estar acordado, que é o momento de como foi seu dia. E aí eu pergunto para ele como foi o dia dele e ele me pergunta como foi o meu. E aí eu sempre falo, né, que eu fiz uma reunião, que eu tive um evento, e aí comecei a falar dos ODS para ele, e aí eu fui vendo a curiosidade dele. Então, quer dizer, a gente precisa realmente dar, né, instigar essa curiosidade. E ele está cada vez mais atento a me perguntar como foi o meu dia. Então, é isso, que nós possamos ser multiplicadores e olhar, acreditar na futura geração. Nada está perdido, tudo pode ser construído. E aí, ao lado do professor Wilson Nobre, nós temos a Paola Comim, que é a nossa diretora de Relações Internacionais e que trafega entre dois mundos, em um mundo totalmente desenvolvido e tecnológico, e aqui no Brasil, que nós somos um país que estamos em constante desenvolvimento e buscando tecnologias. Paola, sustentabilidade e tecnologia caminham lado a lado? Primeiramente, quero dar bom dia a todos e agradecer a presença. Muito feliz de recebê-los nesse momento aqui. Agradeço a Ana também pelo convite. Embora faça parte do Instituto, compõe esse dispositivo aqui com essa liderança aqui, é incrível. E parabenizo a Ana também pela organização, que foi tudo, eu estava na China, então foi tudo no lombo dela sozinha. E aqui a gente está reunido. Então, com certeza, respondendo à pergunta da Ana, elas caminham lado a lado e é obrigatório. Eu acredito que quem não tiver adaptado para essa realidade vai ficar para trás. O professor aqui bem colocou que profissões estão sendo extintas e quem não está apto para essa nova fase aí com certeza vai ficar para trás, porque a gente tem sido substituído constantemente por máquinas e aí cabe a nossa diferença aí de ser mais ágil do que elas, né? Porque uma máquina sempre vai precisar de uma pessoa para ser construída ou operada também, e quando a máquina falhar vai caber a nós.
e a gente tem que estar apto para poder também desenvolver essas questões com essas máquinas. Eu quero mencionar também uma frase aqui que o Lavito, o secretário executivo, colocou sobre a questão da gente estar à frente sobre os ODS, né, que nós somos precursores. Muito se acha que a Europa ela está sempre à frente de tudo em relação à sustentabilidade. Eu chego lá fora e falo, por que Europa? Por que Europa? Gente, eu não tenho... Eu admiro muito a questão, realmente eles são precursores em muitas questões, mas a gente também tem que saber valorizar o nosso trabalho. Aonde eu vou, que eu sento em qualquer país, eu falo porque eu conheço 40 países, e aonde eu sento, eu falo do trabalho que a gente tem feito em relação à sustentabilidade com o poder público, o privado e a sociedade civil organizada. Eu coloco aqui que não existe no mundo nada parecido com o que a gente faz. Nós temos gerado modelo para isso, países têm nos procurado, quando eu falo países são governos, não são empresas privadas, justamente para a gente poder implementar esse tipo de modelo que a gente tem aqui no Brasil. Né? Muito se fala aqui dentro do Brasil também sobre as ODS e pouco se fala sobre Kofi Annan. Eu já cansei de sentar aí na plateia, como vocês estão, e vir falar sobre as ODS, porque a ODS é aquilo, a ODS isso, mas não se fala sobre Kofi Annan. Kofi Annan, muito orgulhosamente, é o nosso patrono do nosso instituto, o qual, depois de um compliance rigorosíssimo, nós demoramos 1 ano para poder dialogar e falar em nome deles. Né? No lançamento da nossa frente parlamentar, houve o discurso da própria presidente, né, que entrou no link, mandaram vídeos, inclusive. Esse espaço aqui que vocês estão é reconhecido pela Kofi Annan Foundation, e pouco se fala sobre o trabalho que esse homem, secretário-geral da ONU, primeiro homem negro, colocou como legado e que tem reverberado. Né? Aqui eu sempre viajo e levo essa questão desse legado, de como as pessoas perguntam, nossa, mas o Brasil está falando sobre Kofi Annan, o que vocês estão fazendo? Para vocês verem como a gente está como precursor, como o Lavito colocou. A gente aqui se antecipou, independente de Europa, nós temos levado esse legado. E os outros países têm nos procurado para poder falar sobre isso. E antigamente, essa pauta de ODS, como o Lavito também colocou, que foi interrompido no ano de 2018 e retornou em 2023, porque muito se colocava que era uma pauta da esquerda. Quando nós fomos criar a frente parlamentar mesmo, que é a integração do nosso instituto, por causa de uma fala de um parlamentar, nós perdemos várias assinaturas. Porque foi colocado que é uma pauta de esquerda. Então, os parlamentares de direita retiraram as suas assinaturas, para vocês terem uma ideia. E aqui o nosso instituto trabalha justamente nisso, para poder provar que não é uma pauta de direita e esquerda. É uma pauta fundamental. Se a gente quer deixar algum tipo de legado, se a gente quer construir algum tipo de ação, não existe viés político. Então, para a gente poder abraçar essa questão, seja de direita ou esquerda, a esquerda realmente sempre esteve muito mais à frente da questão de cuidar do planeta, do legado que a gente vai deixar. Aqui fazer menção ao nosso vice-presidente que acabou de chegar, Sócio Marquezine. E em relação a isso, a gente começou a colocar objetivos para que a gente pudesse fisgar também. Como é que tá você? Bom? Fala, minha querida. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus. Joia. Daqui tudo. Bom, retomando, a gente começou a colocar, então, traços, né, objetivos, para que a gente pudesse tanto alcançar tanto a pauta da esquerda quanto da direita. E o que a gente fez? A gente sabe que a sustentabilidade já foi um viés sempre defendido pela esquerda, e a direita a parte mais financeira. Então a gente começou a trabalhar em cima de como alcançar não somente um polo, mas também o outro, para que não seja uma pauta exclusiva de um viés político, mas sim que seja uma pauta de urgência. Então a gente mostra para empresas, através de projetos, através de estudos que nós temos, como por exemplo nós criamos, através das ODS, 1.555 indicadores para poder pautar o quanto essas empresas são sustentáveis. Esses 1.555 indicadores foram extraídos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, geralmente é uma proposta que a gente faz, construída a 4 mãos, que vai desde a presidência até o pessoal da cozinha, para poder dizer o quão sustentável é, o quanto que é utilizado esses ODS dentro do nosso dia a dia. E aí atinge-se a parte financeira, né, a parte do capital da empresa, que é o que acaba atingindo o outro lado.
Inclusive, hoje em dia, essa questão de sustentabilidade é critério de desempate para licitações. Se vocês utilizarem hoje em dia, a empresa que está participando de uma licitação comprovar que tem a sustentabilidade, ela tem preferência no pregão. Ela ganha pregão por causa disso, e pouco se fala. Então a gente tem trabalhado aqui para mostrar que a sustentabilidade, você pode ter a questão de retorno financeiro aplicando. Porque muitas vezes a gente vê a dor do empresário e fala, mas eu estou com um problema aqui com a Receita Federal, com a PGFN, como é que eu vou colocar sustentabilidade dentro da minha empresa? Por quê? Então a gente fala, olha, porque você vai ter um retorno. Porque a gente consegue te provar em números que você vai ter esse retorno dentro da sua empresa se você aplicar a sustentabilidade, até mesmo por questões fiscais e tributárias. Então fiz todo esse contexto para voltar com a parte internacional. Quando eu chego e cito que a gente tem questão de incentivo fiscal e tributário dentro do Brasil para essa questão, as empresas dos países têm que procurar e falar assim, como que vocês fazem isso? A modelo coloca agora a questão do Equador, né? A gente tem um acordo com o Equador, inclusive incluindo a questão do governo mesmo equatoriano, onde a gente colocou sobre a questão da sustentabilidade e a frente parlamentar. E eu expliquei sobre a frente parlamentar, a questão da atuação dela junto à sociedade civil organizada, e eles falaram, a gente não tem isso. A gente não tem frente parlamentar aqui no Equador. Então, o presidente da nossa frente parlamentar, o deputado Flávio Nogueira, e o nosso vice-presidente Sócio fizeram um vídeo que foi rodado dentro do Congresso Nacional Equatoriano, dizendo como é que funciona a inserção da sustentabilidade na frente parlamentar e a frente parlamentar dentro do Congresso Nacional, reverberando de fora para dentro, não de dentro para fora. E eles falaram, a gente quer. Então agora a gente está em trabalho, inclusive com o Equador, para poder implementar dentro da Constituição deles o lançamento de frentes parlamentares. Então a gente vê que a gente tem feito e tem sido precursor, sim, e não é a Europa exclusivamente um modelo, mas que a gente tem trabalhado duro aí. A questão de sustentabilidade mesmo, de empresas, grandes empresas aí que utilizam inclusive inteligência artificial, que usando a questão de água consciente. Eu voltei agora da Ásia, eles falaram a gente precisa colocar mais empresas no Brasil, porque o Brasil é rico em recursos naturais hídricos. Eu falei, então vocês querem encher a gente de indústria porque a gente tem água. E aí vai acabar com tudo que a gente tem feito. Então assim, embora a gente seja um país que usa primariamente, né, o recurso hídrico aí como fonte de energia, a gente lida muito bem com essa questão de gestão, né, dos recursos. Isso também é um modelo e eles têm olhado em relação a isso para nós. Então eu tenho viajado aí desde da América do Sul até a Oceania, sendo muito sincera, e o que a gente tem implementado me orgulha. O que a gente tem feito, a gente tem levado pancada aí, às vezes a gente se digladia dentro do próprio país, entre direita e esquerda, e a gente deixa passar que nós somos uma questão de urgência, de legado. E eu acho que a gente tem saído bem, e eu quero trazer isso para vocês, para a questão de mostrar o nosso trabalho juntamente aqui. A gente tem poder público, privado, sociedade civil organizada, e tem atuado aí em consonância, e a gente tem feito um ótimo trabalho. E é isso, pessoal, agradeço. Muito obrigada, Paola, pela sua contribuição. Que possamos fazer a diferença e, como a Paola trouxe, o Brasil liderar esse debate e olharmos para um bom exemplo, como foi o Kofi Annan. A gente está precisando realmente de ter bons exemplos, né, de legado, e olhar para a figura do Kofi Annan e revivê-lo todos os dias, a sua essência, o seu propósito. A Marisa Prado, essa semana na FGV, a doutora, né, Marisa Prado trouxe para nós algo muito valioso, que ela falou o seguinte, lá na aula dela, quando você entra numa empresa, você visualiza ali missão, valores, né, visão, e aí? E além disso, isso é muito bonito estar num quadro, isso é muito bonito estar para que as pessoas de fora o vejam, mas e dentro, né? O que tem acontecido dentro? Então a transformação realmente ela começa no nosso ambiente. E aí hoje a gente tem a Comissão Nacional dos ODS olhando para um todo. Eu achei importantíssimo o que o Lavito trouxe sobre a questão de estar dentro do plano plurianual, né, orçamentário do nosso país, já essa conexão com os ODS, isso é importantíssimo, principalmente
para a área da educação. Isso eu reforço muito. A gente conversou muito no podcast e aí falamos sobre a conferência que vai acontecer aqui em Brasília, que eu acho que é mais um momento de todos nós participarmos ativamente da conferência, da primeira conferência dos ODS, né, primeira conferência nacional que acontece em Brasília agora no final de junho e início de julho. E já provoquei também o Lavito para uma questão, que é a questão do mascote aí dos nossos ODS, viu? Eu quero esse mascote até a data da conferência, porque eu acho que a gente tem que realmente começar a disseminar essa pauta aí. Os nossos jovens com uma linguagem, como a FGV tem feito dentro de um curso, né, de especialização, para que eles possam ter esse olhar dos ODS, da ESG, e também pensar nas nossas crianças. Nós estamos passando, nós vamos temos que plantar essas sementes. Então, eu queria agora também contar com a interação do público. Paula, nossa secretária eu vou te passar o encerramento, porque você vai fazer aqui o nosso grande encerramento e a gente vai entrar já na consulta pública. Mas eu queria contar um pouquinho com a Paula, que é a nossa secretária de Juventude do Distrito Federal. Eu queria contar com a sua contribuição, por favor, Paula. Vai cá, Paula. Vai cá. Fácil? Deixa. Só acho que... Acho que o mulher fica na ponta, né? Cumprimentos a todos, cumprimento a mesa, os dispositivos, todos presentes. Para mim é uma honra estar aqui no Instituto Global ESG. Eu me lembro quando eu saí lá do interior de Minas Gerais, Juiz de Fora, quase carioca, de escola pública, e vim estudar o UNB, fiz engenharia mecatrônica em 2009. E quando eu me tornei a primeira presidente mulher da empresa Júnior do Instituto de Engenheiros, o que eu mais ouvia era justamente essa questão de sustentabilidade. E uma crítica que a Paola até falou, né? A Paola até falou sobre substituir, né, o humano pela tecnologia. Eu fui altamente julgada por falar como você escolhe engenharia mecatrônica para tirar emprego das pessoas. E eu falei que é um lema do Instituto de Engenheiros, no qual eu fui presidente na América Latina, de que o avanço da tecnologia só serve se for a favor da humanidade. E este lema eu trago desde 2009 na minha vida, e hoje estando à frente de uma pasta de Estado de Governo, que é a Secretaria da Juventude, o que a gente mais dialoga com os jovens é justamente usar essa inteligência global, que é a inteligência artificial, que é a tecnologia, junto com a inovação e a sustentabilidade, para desenvolver neles o máximo potencial humano. Já podemos transformar aquilo, tem etapa distrital, né? A secretária da Juventude, vamos transformar em etapa distrital. E eu fico muito feliz com essa frente ser uma prioridade, secretário, do Brasil. Eu estive semana passada no Fórum Nacional da Juventude, lá na presidência, junto com gestores da juventude do Brasil todo, e a gente conversou bastante. No dia 14 ao dia 16, a gente estará no ECOSOC, que é o Fórum Econômico da ONU, eu tenho uma cadeira lá da juventude, representando o DF, e estar aqui hoje, parece que as coisas vão ligando, né? Elas continuam ligando. Então, no próximo dia 14, a gente estará lá na ONU, representando a juventude, junto às frentes de inovação, sustentabilidade, os objetivos da Agenda 2030. Então, com certeza, tudo que eu estou aprendendo aqui hoje, eu estou ali gravando tudo, junto com a Sueli, minha amiga que é de comunicação, me ensinou. Eu vou usar IA para poder resumir e levar isso lá no Fórum Mundial da ONU, representando a juventude e a questão da sustentabilidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje no DF a gente tem políticas públicas de jovens. A gente tem um programa que é o Jovem Candango, né, que eu estava falando com o professor, resgatando, né, a cultura candanga do Distrito Federal. O secretário, meu antecessor, foi André Kubitschek, né, que é neto de Juscelino Kubitschek, que também tinha muitas práticas da sustentabilidade ODS, né? A gente for trazer aqui para local, uma liderança global, local, né? E Juscelino Kubitschek, ele sempre praticou muita sustentabilidade na ESG.
no discurso e na prática, e hoje a gente acredita que o futuro é agora. Então a gente traz os jovens para visualizarem agora a diferença que eles estão fazendo no mundo. E são outras coisas que a gente tem também, e eu me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada, secretária. Sua presença é valiosa. Eu espero que nós possamos construir mais debates. Eu acho que esses movimentos, esses encontros, eles são exatamente para isso. Eu gosto sempre de terminar esses encontros com outra agenda marcada. Eu acho que aí sim a gente obteve o êxito. Quando a gente termina um evento e já tem uma agenda marcada, pronto, fechamos. Então, aqui no Instituto nós estamos sempre à disposição. E nosso espaço está aberto, então sempre que precisar contar com o nosso espaço, com algum espaço para realizar alguma agenda, conte com o nosso espaço, tá? Isso serve para todos que estão aqui. O Carley é nosso parceiro já de longa data, ele sabe, a ATC está sempre aqui no Instituto Global e a gente em constante contato e promovendo encontros para falar da agenda ESG também dentro, né, das agendas aí e do ecossistema dos transportadores de cargas. Agora nós estamos aqui com a Bárbara da Lagos, que chegou para completar aqui o nosso time. Por favor, Bárbara, fique aquela, pode ser aquela do Sósteres. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma interação para fazer com o Lavito, para fazer para o Lavito ou para alguém daqui do nosso time. Carley, por favor. Deixa eu falar um pouquinho da Ana. Você vai finalizar, deixa só o Carley fazer. Ele tá ansioso. Chegou atrasado, não pode falar. Bom, mas eu só quero colocar algumas questões que o professor fez eu lembrar de uma questão da ISO. Né? A ISO estava muito jovenzinho, né, quando a ISO começou a entrar nas empresas brasileiras, no mundo eu já estava nas empresas, né? E foi muito mal comunicado no começo, como o ESG. Né? Foi muito mal comunicado. Virou uma falta de qualidade, não era falta de processos. Então as empresas começaram a implementar, não viram o resultado, até eles começarem a adequar que era uma questão de processo. Se o teu produto é bom, garante que é bom. Se é ruim, garante que vai ser ruim. O ESG, não sei, quando se monta, com a Fernanda montou isso, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, com certeza, não tem como planejar todas as etapas. Você tem que dar o início daquilo que você acredita e forçar que o negócio ande. Né? Então, eu acho que esse é um grande legado dele, né? E essa construção cabe a cada um de nós dentro do seu, né? Que a gente não perca essa visão que ele teve lá de sustentabilidade. Falou, ó, como é que a gente vai caminhar? Não sei, mas a gente tem que acabar aqui. A gente tem que acabar com empresas sustentáveis, com pessoas, né, com o meio ambiente sustentável, com tudo sustentável. O transportador rodoviário de carga, ele tem uma característica que talvez seja muito... ele é muito pragmático. Né? Ele não tem muitos delírios, porque a carga sai, ela tem que chegar. Né? Tem prazo, tem tempo, isso está no nosso DNA, o pragmatismo, né, total. Então, quando o ESG entrou muito com essa pauta meio mal comunicada, né, virou tudo meio ambiente, na verdade não é, né? ESG. Né? Tem muito mais governança, muito mais social, também a pauta ambiental interna. Né? As empresas já faziam isso, só que não de uma forma organizada. E quando elas começaram a entender como lá na ISO, né, falaram, não é somente isso, né, é também isso. Né? E aí começou, como a Paula bem falou, né, sair dessa onda mais ideológica para uma coisa mais prática, para uma coisa mais direcionada a realmente a sustentabilidade, não só do negócio, como dos empregos, como do meio ambiente, do ambiente de trabalho. Isso começou a mudar a forma também das empresas, da iniciativa privada, a ver essa questão. Então, quando o Instituto Global vê, eu sempre falo isso, falo para os sócios, a gente está aqui por conta, não tanto do ESG, mas por conta do na prática. Né? ESG na prática.
Porque a gente veio dessa cultura do oba-oba, eu falei assim, não, mas do greenwash, né? Que faz mais ou menos, vocês acreditam mais ou menos também. Aí quando o Instituto Global colocou isso na prática, eu falei, cara, é por aqui que a gente precisa caminhar. E até, Sóstenes, eu queria te dar uma notícia de primeira mão hoje. A gente tem um selo de qualidade que é autorregulamentação do transporte rodoviário de carga. O Instituto ESG é nosso parceiro na questão S e sustentabilidade. Ela faz esse pilar, são só 5 pilares. Ela faz esse pilar. E a gente terminou a auditoria do nosso primeiro transportador hoje. Ele semana que vem deve sair o selo dele. Ele foi o selo 4 estrelas, aí Rodotrem que a gente chama, o mais alto selo. Então a gente, essa autorregulação foi lançada aqui ano passado, aqui no Instituto SG, no evento que a gente fez aqui, e agora ele saiu na prática. Então temos a primeira empresa autorregulada do setor, aí, com apoio do Instituto Global. Aí, assim que a gente tiver o certificado, a gente vai fazer um anúncio mais global aí dessa iniciativa. Então eu quero somente colocar isso e agradecer ao Instituto pela parceria e já começando a colher resultados na prática. Bom, obrigada. Será que eu posso? Meu Deus, claro, você manda aqui. Manda aqui. Bom, se for na prática, eu preciso falar um pouco do Embrapa ESG na prática, desenvolvido em parceria com o Instituto Global ESG. Gente, ontem à noite eu li um artigo de 2011 que falava assim: sustentabilidade nos discursos organizacionais, uma luz no fim do túnel ou perfumaria. E eu lembrei da frase aqui que o deputado Flávio Nogueira ele comentou no início: a gente trabalha com um nome muito maior, sustentabilidade, porque eu ainda me deparo diariamente nas mídias, em especial as mais rápidas, e no LinkedIn, com gente ainda discutindo se ESG é sustentabilidade, o que é ODS, E ontem à noite, inclusive, eu li um outro artigo, um posicionamento falando assim, ESG 2.0, agora vai ser E de economia, S de segurança e G de geopolítica frente aos novos desafios dos choques geopolíticos e das transformações sistêmicas. E eu pensei, uau, eu acho que agora a gente está caminhando para onde a gente precisa ir. A gente pode parar de discutir sobre qual letrinha é a melhor e pensar que a gente realmente, para fazer sustentabilidade acontecer na prática, a gente precisa unir esforços e usar o alfabeto inteiro. Então, eu queria trazer essa reflexão, essa ponderação para vocês, porque, como o professor falou, está na hora da gente andar. Lá em Minas Gerais, a gente fala assim, é perto dos vãos que a gente fica melhor. Então, está na hora da gente colar junto de quem quer andar para frente. E eu não quero mais discutir se ESG é bom ou ruim, se é o ODS que é melhor, se isso é sustentabilidade ou não. E acho que o Kofi Annan foi gigante ao lá em 2004 pensar assim, qual é um jeito de levar sustentabilidade para as empresas e para os negócios, porque sem financiamento e sem fomento, sem prosperar, ninguém faz nada. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria trazer para vocês é que lá na Embrapa a gente deu um passo muito importante. Eu coordeno o programa, o Embrapa ESG na prática, e a diretoria agora deu um passo importante, que é pegar a nossa rede ODS Embrapa e vincular, ancorar a área de governança e qual que é o propósito da empresa. A gente quer conectar as duas agendas. Porque como que eu falo que eu contribuo para a Agenda 2030 se o meu quintal está sujo? Se a minha operação, se a forma como eu gerei a minha tecnologia não tem consonância com o ODS, mas eu estou dizendo que estou contribuindo com a Agenda 2030. Qual é o meio? Uma das ferramentas, a antiga RSI, agora é ESG. Então, fazer ESG é fazer sustentabilidade. Por isso que a gente adotou para nós o nosso programa, que sustentabilidade é a semente de cada inovação. E que a gente quer operações e tecnologias sustentáveis. E por isso que a gente está fazendo esse casamento na empresa.
Semana passada representei a Embrapa no Encontro Nacional de Produtores de Informação, então eu estava lá, olha. Puxa vida, você não sabe a dor que eu senti de não estar lá. Pois é. E como eu recebi essa missão, né, de coordenar essa agenda e conectar principalmente essas agendas, é novo para mim, mas uma coisa que eu observei é o seguinte: desafio de cumprir, de explicar, traduzir as metas globais, em especial de traduzir os indicadores na escala nacional. A gente precisa de dados, as bases de dados precisam conversar. Como que a gente vai explicar meta global se a gente não começa lá na escala organizacional, municipal, estadual, regional, pensar em sustentabilidade e criar metas em consonância com o ODS e vice-versa. Se o ODS também não olhar para a gente olhar para o ODS. A gente não vai explicar isso nunca. Então, eu queria deixar essa reflexão, foi essa mensagem que eu voltei do evento para dentro da Embrapa. Eu falei assim, ou a gente alinha essas agendas, faz nosso planejamento estratégico, objetivos materiais, o plano de negócio em consonância com, ou a gente não vai explicar e efetivamente contribuir na prática, porque o lema é esse nunca. Eu adorei, porque eu fui na FGV essa semana e eu saí de lá com o nosso modelo expandido, porque quando a gente vai compartilhar, a gente aprende. Eu cheguei com uma árvore e saí com uma floresta. Chegou a sua vez. Agora pode. Bom dia a todos e todas, eu fico muito feliz aqui. Primeiro pedir perdão e escusas por ter chegado atrasado, porque nós tivemos um dia ontem aqui intenso, uma preparação aqui para o dia de hoje. E, na verdade, ontem era o dia do meu aniversário também. Eu consegui comemorar. Eu queria ali equilibrar um pouquinho a família, as coisas. Então, mas enfim, voltamos para a missão, para o desafio do dia a dia. Mas é muito bom, porque ontem foi um presente para a gente, para mim em especial, ter recebido uma visita aqui longa, de quase 3 horas, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, né, a Nelise Almeida, ela que é uma das mulheres mais empoderadas do Brasil hoje, né, preside inclusive o Conselho de Administração do Banco do Brasil. Então, além de estar à frente da PGFN, que é praticamente a advogada do Brasil, a procuradora do Brasil para o olhar do Ministério da Fazenda, né, também está numa posição muito estratégica relacionada às finanças sustentáveis. Né? E o Lavitro sabe muito bem disso, a importância disso, porque a origem do Lavitro é de servidor de carreira da Caixa Econômica Federal, foi o responsável por integrar, por trazer essa pauta da sustentabilidade também para a Caixa Econômica Federal, nesse lugar, desenvolver, e por isso que você está na posição que está hoje. Eu te parabenizo, porque nada é por acaso, né? Cada construção, cada pilar, cada bloquinho que a gente faz na nossa vida, na nossa história, nos posiciona e nos coloca onde estamos. Né? Então, parabenizo aí a sua posição, justamente porque ela é um reflexo de tudo que você tem feito, tudo que você tem transformado, impactado no seu dia a dia. Viu? É uma honra, uma alegria estar aqui contigo e estarmos em parceria nesse e tantos outros projetos. Quero cumprimentar aqui o nosso gigante, professor Wilson, um querido parceiro agora, inclusive, da FGV, que nós temos realizado um trabalho em conjunto, trabalhando uma metodologia junto com a FGV, né, que é trabalhar cases, né, práticos, voltado ao MBA, que é ligado ao ESG, à sustentabilidade e tudo mais. Então, o Instituto tem apoiado, assim, com o seu viés de congregar pessoas e estar no dia a dia ali compreendendo as dores do empresariado, também das instituições públicas e privadas, e buscando solucioná-las, né? Tem algumas que dá para solucionar mais rápido, tem outras que são necessárias estabelecer um plano de ação, são soluções faseadas e tudo mais, mas isso, todas elas são importantes para que possamos compreender ali as dimensões do que nós estamos envolvidos. Né? Então, ontem, com a Procuradora-Geral do Banco Nacional, nós conversávamos, né, sobre uma política que para muitas empresas parece que é nada, mas para outros é o que mais levanta a segurança jurídica para elas, que envolve, por exemplo, a cota de PCDs sendo aplicado nas empresas.
Uma empresa que tem a partir de X funcionários, ela tem que cumprir uma cota de PCDs, e hoje a Sistemática do Brasil analisa isso ainda de forma fria, de uma frieza documental, né? Não analisa a progressividade do que a empresa vem alcançando. Então, ela é obrigada a ter 61 vagas de PCD. Se ela tiver 60 no sistema, ela tem gestão negativa, por exemplo. Então, são coisas como essa que chegam na consulta pública que nós precisamos reagir. E, às vezes, é um detalhezinho, é um aperfeiçoamento da política pública que garante uma segurança jurídica muito forte para o setor. Né? E esse é o objetivo, né, como nós fizemos na consulta pública, justamente é de conseguir entender essas dores. A consulta pública ela vem com duas fases. Primeiro, tudo que já existe de leis e normas que tem um impacto no SG e na sustentabilidade na vida e no dia a dia das empresas. Então já cumprimos o primeiro objetivo, a primeira etapa, né, Faí? Sim. Essa primeira etapa está muito bem mapeada. É claro que virão agora outros relatórios setoriais, por áreas, por tecnologia, enfim, o Brasil é um Brasil continental, é um mundo, mas de fato é muito importante você enxergar aí como pautas que por vezes não estão no nosso dia a dia, passa despercebido para algumas pessoas, mas são elementares para outros no dia a dia. Né? E aí nós, enquanto instituição, aí, enquanto poder público, criando as políticas públicas, nós temos que estar atentos a isso, e esse é o objetivo do evento do dia de hoje. Primeiro, eu quero destacar o dia de hoje que não é o meu aniversário foi ontem, hoje é o aniversário do Kofi Annan, né? Então, dia 8 de abril é o natalício do Kofi Annan, ele que faleceu, acabou me deixando, dia 8 de abril, ele nasceu no dia 8 de abril de 1938, ele acabou me deixando no dia 18 de agosto de 2018. Então nós nos comprometemos com a Fundação Kofi Annan e no mínimo 2 dias do ano nós temos 2 eventos cativos a ser realizados, independente, show ou faça sol. No dia 8 de abril e no dia 18 de agosto nós temos momentos de celebração do legado e da ação do Kofi Annan. Né? Kofi Annan foi o homem que para nós é o homem do planeta, o homem que mudou o planeta, o homem que conseguiu à frente da ONU, o primeiro homem negro, o primeiro africano que ficou 10 anos à frente da ONU e conseguiu gerar transformações, conseguiu gerar impacto, né? Conseguiu, enquanto a pauta da sustentabilidade já pulsava e tudo, ele colocou as 55 principais fontes financeiras do mundo e colocou o ESG como uma ferramenta para o alcance dos elementos econômicos estratégicos. E aí surgiu o Quem Se Importa Ganha. Então, uma das coisas que hoje, na verdade, nós estamos cumprindo aqui as diretrizes também, como etapa livre da Conferência Nacional do BDS, nós temos que discutir os pilares da Conferência Nacional, até porque daqui sairão delegados para o dia em junho, entre o final de junho e julho, e aí depois vamos aqui fazer uma votação de quem pode ser o melhor delegado aqui para estar lá nesse dia representando a nossa discussão de hoje, porque tem até 6 propostas que podem sair do dia de hoje para serem apreciadas e serem consideradas no âmbito dos trabalhos da comissão do ODS, no âmbito da conferência. Eu já teria várias propostas para colocar aqui, mas também nós temos que discutir elas, mas uma das propostas que nós estamos tratando com a ONU, e esse já é o 3º ano que estamos fazendo, e justamente é o 3º ano que é necessário para que a ONU comece a observar aquela data como uma data que possa ser homologada como um dia internacional. Então nós gostaríamos muito, já fizemos vários esforços, e aí gostaríamos, Lavita, do seu apoio, né, com a PNUD, com a ONU, com tudo agora, já que cumprimos o rigor dos 3 anos, de que no dia 8 de abril seja reconhecido como Dia Internacional do ESG para o Desenvolvimento Sustentável. Então, no dia do natalício do Kofi Annan, então, dentre essas 6 propostas, uma delas será essa, o reforço, junto com a CNOD, junto com o Brasil, para que possamos agora reforçar esse pedido e prestigiar a carreira e a história e o legado do Kofi Annan, atraindo esse Dia Internacional, que independente do reconhecimento internacional não, nós vamos celebrar no dia 8 de abril como o Dia do ESG para o Desenvolvimento Sustentável, e é por isso que estamos aqui hoje também. O Dia do ESG para o Desenvolvimento Sustentável, para nós, é o dia
8 de abril. É o dia que nós refletimos o legado, né, tudo que foi feito para trás, como surgiu o SG, por quê, para quem, como se conecta com a sustentabilidade, mas também os próximos 20 anos. Por isso que eu bastante o programa SG 20+, que não adianta só celebrar 20 anos de SG, porque nós, inclusive, percebemos que tinha muita coisa para celebrar, mas tinha coisa também para falar assim, como é que pode passar os 20 anos e as pessoas não sabem se o SG de comer e passar no cabelo? Né? E isso aconteceu em conversas com autoridades, com pessoas esclarecidas que nos perguntaram, o SG é de comer e passar no cabelo, e isso é realmente gritante, porque isso influencia nas políticas públicas e como tudo. Então, a segunda proposta que eu colocaria na mesa aqui, nós vamos discutir mais ainda também no período da tarde, é justamente a proposta que já move a nossa parceria entre o programa SG 20+, o Instituto e a Comissão do ODS. Já essa co-liderança no princípio 13, que é o Conselho 13, de alinhamento do SG aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que é integrar as práticas do SG em parametrização aos ODS e destacar o Objetivo 17, que fomenta parcerias e cooperações como base a colaboração multissetorial e convergência em rede. Então, eu acho que isso aqui tem que virar mais do que um conselho dentro do programa SG 20+, ainda que co-liderado por nossas instituições, mas algo que possa ser relatado na Conferência Nacional como uma estratégia de conexão em que as instituições brasileiras, públicas e privadas, estão atentas a pautas que possam ter nomes diferentes, mas precisam ser parametrizadas para ser o mesmo objetivo. Né? ESG, ODS, economia de impacto, tudo isso eu acho que flui para que cheguemos no objetivo final, que é o alcance do desenvolvimento econômico sustentável. Aí eu colocaria também como uma proposta que é dar ainda mais corpo a esse objetivo do Conselho 13 e do alinhamento 13 aqui. Eu poderia falar de outras propostas aqui, mas temos tratado também a reforma tributária de forma muito latente, a visão da reforma tributária como um sistema fiscal e tributário sustentável. Né? Ontem fizemos algumas propostas para a PGFN conjunturais, já para reagir ao PATEM, que é o Programa de Aceleração da Transição Energética, reagir ao novo Fundo Verde que vem com o BNDES, que são projetos estruturantes para o governo federal. O governo federal vai dar ali uma espécie de certificação para os projetos que são considerados projetos de desenvolvimento sustentável. Então, isso ontem nós conseguimos apresentar uma proposta para que isso seja refletido na regulamentação da PGFN, muito interessante também. E eu queria que vocês pudessem participar desse, baixar o relatório, né, que está no site esg20.org/relatório, e vão poder ter acesso a um trabalho de primor aqui de Labs, né? É um trabalho inicial de convergência das informações, tem muitos inputs aqui, não estão todos os dados abertos aqui, mas serão abertos no decorrer das próximas publicações, mas nós tivemos a honra de contar aqui com o prefácio do Conselho Nacional de Justiça, né, assinado pelo conselheiro Guilherme Feliciano, que preside a Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social e preside o Comitê Gestor Nacional do Sistema de Justiça, que também nós temos a honra de participar, de ter um assento lá como membros efetivos desses dois colegiados do Sistema de Justiça. Então, quando falamos do programa SG 20+, do movimento SG na prática, nós estamos falando, queira ou não queira, de poder trabalhar a convergência entre os três poderes, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada, e por isso que nos dá vários pontos de fala interessantes aqui, como o próprio conselheiro nos permitiu a colocar como uma proposta. Na verdade, vai ser a proposta do CNJ, que também está quase consolidado já, a etapa livre da conferência no CNJ também, realizar lá no CNJ, assim como será realizado na UAB, no plenário da UAB, já como. E a nossa
A gente tem a nossa mesmo. A nossa hoje, já está acontecendo hoje, tem a da IBICT, Isso, a gente conosco, que é dia organizou 27. Dia 27, IBICT com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dia 5 de maio, temos o sistema da OAB como um todo, é a Advocacia Brasileira na Conferência Nacional dos ODS. Lá vão sair diversas propostas também. Nós estamos distribuindo os eixos, né, seguindo as diretrizes orientadoras, porque são seis eixos que podem ser discutidos, que é o eixo da democracia e instituições fortes. Esse aqui nós vamos focar bastante no evento da OAB. O eixo de sustentabilidade ambiental, o eixo de promoção de inclusão social e combate à desigualdade, o eixo de inovação tecnológica para o desenvolvimento sustentável, que será abordado como pilar do PANBICT e o MCT no dia 27. Nós como organizadores. Nós como organizador no dia 27. Estamos contando aí com a equipe super qualificada da FGV, para estar conosco na relatoria, né, professor? O professor já colocou ali diversos acadêmicos ali para estar nos ajudando na relatoria das propostas. O eixo 5 de governança participativa e o eixo 6 de colaboração multissetorial e financiamento da Agenda 2030. Então, assim, nós estamos buscando aí conectar instituições importantes para que a conferência tenha um sumo cada vez maior e possa levar essas contribuições para o mundo, né? Então, uma delas, como eu estou falando, sugestão do dia 8 de abril com o Dia Internacional do ESG, o alinhamento do ODS com o ESG e tudo mais. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, vale a pena ler, já começar a leitura do marco regulatório, lendo prefácio e pós-fácio. O pós-fácio é escrito pelo Lalito, representando aqui a presidência da República através da Comissão Nacional para os ODS, e aqui já está o norte do que nós estamos fazendo, né? Um norte muito grande. Ele fala aqui, por exemplo, se o prefácio desta obra, assinado pelo Feliciano, evocou a responsabilidade institucional de consolidar um marco regulatório. O que é um marco regulatório? É criar novas leis? Não, a primeira fase do marco regulatório é mapeamento de tudo que já existe e por que não está sendo implementado ou está sendo implementado até que ponto. Então, a partir de hoje, nós podemos dizer que o Brasil tem um marco regulatório, porque nós compensamos as normas, as leis que existem em um único material, um único conteúdo, em uma única plataforma. Agora, a segunda fase vai ser reagir de forma continuada a isso, né? A consulta pública vai se manter de forma continuada no SG20.org. Esse relatório também vai ser apresentado oficialmente na programação da Conferência Nacional e estaremos a trabalhar uma espécie de lei geral do ESG para o desenvolvimento sustentável. Sabemos que isso é um pouco mais demorado, mas não precisamos disso para dizer que já temos um catatal de leis e normas responsáveis pelo ESG, pelo desenvolvimento sustentável do Brasil, que é por isso que nasce o MRESP, que é o marco regulatório do ESG no Brasil. Então, esse documento aqui é histórico, pessoal. É um trabalho que tem aqui muitas contribuições, muitas mãos, muitas entidades representativas gigantescas, né? Então, o próprio, posso citar várias aqui, as contribuições da Microsoft, Coca-Cola, instituições, associações representando outros tantos, né? A própria ANATC representando 43 empresas do setor do transporte. Nós temos o IPGC, que lida ali com todas as empresas de capital aberto, de B3 e tudo mais, reagindo a isso. Então, vou parar para citar uma por uma, vamos ver o quanto aqui é rico, e nada disso seria possível sem o reforço e o apoio da ABRIG, né? Essa gigante Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, que consegue convergir tudo que é RIG, tudo que é advocacy, tudo que é uma empresa vindo para Brasília, uma pessoa física com algum interesse, precisa estar ancorada na BRIG. É por isso que a BRIG, para nós, é líder do princípio número 1, que é o Conselho de Simplificação e Integração Normativa, que é onde nasce esse marco regulatório, né? O princípio 1 do programa de direito mais é simplificar o entendimento do ESG, do desenvolvimento sustentável, e integrá-lo, né, para que as empresas consigam cumprir isso. Então, a leitura do pós-fácil vocês vão receber muito
autoexplicativo aqui também, né? Fala do objetivo, a missão é justamente coordenar, articular, monitorar e comunicar essa implementação do ODS no Brasil de forma parametrizada com o ESG, já fazemos esse trabalho como co-líder no momento de ESG na prática, dentro desse princípio 14, dentro do objetivo 17, criando agora entre nós uma matriz estruturante para políticas públicas, trazendo o objetivo 17 com parceria de meio de projeção, né? E, enfim, eu não vou ler aqui o pós-fácil do Lavito, mas vocês possam ler, né? Que é a trazer a universalidade da agenda, a mensuralidade por meio de indicadores e a cooperação estruturada, né? Então, uma frase muito importante. E também eu falo aqui pelo conselheiro Guilherme Feliciano, que não pôde estar aqui no momento, mas provavelmente estará aqui à tarde, que nos deu a importante missão também de falar da parte, trata desse relatório de forma estruturada, metodologicamente organizado e tecnicamente fundamentado, mas trata um princípio muito importante, que é o princípio intergeracional, né? É o princípio, o princípio do sistema de justiça, né? A integração de todas essas normas e tudo mais. Então, à tarde nós vamos discutir um pouco mais desses eixos, definir aí os nossos delegados, os relatórios, nossas propostas que virão para a conferência do ODS como um todo, mas entendo que isso aqui é a consolidação de meses e meses a fio de trabalho, vai falar um pouquinho aqui também sobre isso, mas a gente percebe que tudo quando a gente finaliza, a gente percebe que é só o início, né? Lembra quando finaliza um trabalho, poxa, é só o início, falta isso, falta aquilo outro, falta engajamento, falta uma série de coisas, que é por isso que nós estamos aqui hoje, no dia 8 de abril, num evento que promove o legado de Kofi Annan, tratando da pauta da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável como um todo. Então, eu agradeço a presença de cada um dos senhores e das senhoras aqui, que possamos discutir esses eixos de forma muito estratégica, vinculados à conferência, e que possamos colaborar, né, com o resultado final da conferência de forma muito robusta. Então, finalizo convidando aqui, no mínimo, para 3 atividades sequenciais, como eu falei, a atividade do IRIT com o NCTI, a atividade com a OAB, que vai se desdobrar para vários estados, né? Só ontem a OAB nos falou cerca de 80 ofícios, engajando todas as seccionais dos estados para que realizem as suas etapas livres também nos estados, viu, Lavito? Vai ser bem importante isso. Podemos realizar aqui, quem sabe, uma etapa aqui distrital mais latente também com a secretária, com a visão da juventude, né? Então, seria uma etapa distrital, uma etapa de estado também. Colocamos à disposição aqui o espaço também para fazermos isso, trazer o olhar da juventude. Na verdade, a sua presença aqui já traz esse olhar. Você seria uma forte candidata a ser uma delegada aqui, nossa, Eu já sou um delegado nato em representação do Conselho Federal da OAB, mas estou aqui para contribuir com todos os senhores e as senhoras. Então, agradecer a Ana, agradecer aqui o Faye, o Lavito, o Paola, o professor Wilson, todos que estão aqui, toda também a participação online, virtual, que faz com que o alcance seja ainda maior, que possamos incentivar e engajar as pessoas em todos os locais do mundo que possam estar nos assistindo, né? O Faye precisa sair por conta de uma agenda. Antes dele sair, eu queria que a gente fizesse uma foto com o nosso filho lindo, que é o marco regulatório aí da ESG. Exatamente hoje, nesse dia tão importante, nós conseguimos aí, Instituto Global, Lagos, Abrigue, colocar o nosso filho no mundo. Que não é só nosso, né? É de tanta gente aí. É de todos. E é só, como disse o Sóstenes, é só o início. Vamos lá, todo mundo olhando aqui. Vem aqui, Calei, vem aqui conosco. Agora vem pra cá, todo mundo tá participando. Calei contribuiu com 43 empresas no Brasil. 43 empresas contribuíram. Maísa, Suani. Tá fechando aí.
Nem se... Vontade de ir, eu tô no REC. Estilo futebol, sabe? Se vocês quiserem voltar mais, a gente fica na frente. A gente abaixa aqui um pouquinho, ó. Isso. Junto mais aqui, ó. Futebol feminino. Não, a senhora não quis abaixar, não, tá falando Se a gente levantar... Aqui, ó, sorrisão. Foi.